Eu duvido que eu sentado na cadeira presidencial vai aparecer o senhor Renan Calheiros lá e falar: eu quero o Banco do Nordeste para mim. Eu duvido que isso venha acontecer. A forma de fazer política, como foi feita até o momento. E toda a imprensa pergunta para mim: como você vai governar sem eu tomar lá da cá? Eu devolveria a pergunta a vocês: existe outra forma de governar ou é só essa? Se é só essa, eu estou fora. Jair Bolsonaro sempre rejeitou qualquer negociação com partidos políticos em troca de apoio, o que para ele se resumia em um toma lá, dá cá. Basta notar que o presidente nunca contou com uma base governista consolidada no Congresso, pelo menos até agora. Na época da campanha, o então candidato repetia a exaustão a cantilena de romper com a velha política e não ceder aos pedidos das siglas em troca da tal governabilidade. Não dá para continuar administrando o Brasil dessa forma. O parlamento indicando ali, impondo seus nomes. O principal alvo de Jair Bolsonaro dentro do Congresso é o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM. Eu não vou trair a minha consciência e deixar de falar a verdade. Eu lamento a posição do Rodrigo Maia nessas questões. Eu lamento muito a posição dele, que resolveu ele assumir o papel do executivo, né? Com ataques bastante contundentes à nossa posição. Ele tem que entender que ele é o chefe do Legislativo, eu respeito ele, tem que me respeitar como chefe do Executivo. Qual o objetivo do senhor Rodrigo Maia? Qual é resolver o problema ou atacar o presidente da República? Eu lamento o Rodrigo Maia, já conversei várias vezes com ele, a postura que ele vem tomando. Você quer atacar o governo federal, enfiando a faca no governo federal, no sentido figurativo, né? No entanto, diante dos últimos acontecimentos, como o inquérito que investiga interferência na Polícia Federal e a possibilidade de um processo de impeachment, fez com que o presidente mudasse de posicionamento. Primeiramente, com demonstrações contrárias à de seus apoiadores, que pedem o fechamento do Congresso e do STF. Fecha o Supremo e o... Não sei essa conversa fechar. Aqui não tem fechar nada, dá licença aí. Aqui é democracia. Isso, muito bem. Aqui é respeito à Constituição brasileira. Isso. E aqui é a minha casa e a tua casa. Então eu peço, por favor, que não se fale isso aqui. Isso. Supremo aberto. Isso. Transparente. Congresso aberto, transparente. Depois, ao tentar uma reaproximação, ainda que tímida, com o deputado Rodrigo Maia. O ministro Ramos falou que o presidente deveria descer para acompanhar parte da visita, que depois deveria me convidar para um café. Eu disse: não tem nenhum problema. O presidente da Câmara e o presidente da República podem, num encontro no Palácio, conversar, e acho que tem um diálogo. Acho que mostrar para a sociedade que a prioridade precisa ser, né, o enfrentamento dessa crise em todos os seus campos. E por último, ao promover aquilo que ele mais repudiava. Como havia falado durante anos, não teremos indicações políticas. As negociações estão sendo conduzidas pelo ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência, Luiz Eduardo Ramos. O objetivo é ganhar o apoio de siglas do chamado Centrão, como progressistas, PL, republicanos, PTB e PSD, que juntas somam mais de 150 deputados na Câmara. Mas o que seria o Centrão? Esse grupo reúne partidos de centro e centro-direita que, dependendo da matéria, se articulam para votar da mesma maneira sobre determinado projeto. A aproximação do presidente com esse bloco mais fisiológico rendeu até filmagem em forma de selfie, veja só, com o líder do Progressistas na Câmara, Arthur Lira. Tá trabalhando? Eu gravar o vídeo? Olá, Ângela. Olá, Álvaro. Jair Bolsonaro. Estou com o lado aqui do maridão, do pai. Um grande abraço a vocês dois. Tamo junto aí, valeu. São grandes fãs. Toda hora me pediam isso. Valeu, valeu. Afinal, o que pode render essa nova relação? O Centrão pode salvar ou afundar o governo Bolsonaro? Sobre isso, converso com o cientista político Humberto Dantas. Tudo bem, Dantas? Como vai? Tudo jóia, Emanuel. Sempre uma alegria estar com você e com os nossos ouvintes.
Dantas, presidente Jair Bolsonaro vem a cada dia nomeando figuras associadas a partidos ali do chamado Centrão em postos de comando nas mais diversas pastas, enfim, começa a compartilhar o poder e que o Bolsonaro sempre pregou que não faria, né? O tal da política do toma lá, da cá. Queria um pouco da sua avaliação desse recuo, e não sei se podemos chamar de estratégico ou se é só um ato de desespero, de Bolsonaro nesse agora namoro de vento em polpa aí com o Centrão. Dantas. Olha, Manuel, vamos olhar para a governabilidade concentrada em 4 grandes eixos: opinião pública, mídia, relação do executivo com o legislativo e relação do executivo com o judiciário. E aí todo presidente vai precisar ficar acertando ali a sintonia. Lembra quando a gente era moleque, que a gente ficava botando bombril na antena, até os 8 personagens que estavam na tela virarem um só, né? E aí a gente percebia que não era o multi-homem, mas era só um deles. Então, a gente precisa sintonizar. Então, Bolsonaro jogou muito para a plateia, uma plateia que tem demonizado a política, e a grande questão é que ele fez um discurso muito denso, muito aguçado contra os outros poderes, principalmente contra o poder legislativo. Atacou a mídia, tem apanhado muito de parcelas da mídia. Atacou também pelas suas posições, esse ataque não é gratuito, né? Atacou o judiciário, tem apanhado o judiciário. Atacou o Congresso Nacional, tem apanhado o Congresso Nacional e agora está perdendo parcelas da opinião pública. Ao fazer este movimento de aproximação com o Congresso, Bolsonaro certamente correrá o risco de perder um pedaço do diálogo com parcelas daqueles que o apoiam na opinião pública, mas provavelmente ele vai conquistar espaços junto ao Congresso Nacional. E aí entram esses 2 movimentos que você falou. Acho que não tem aí uma questão de escolha, acho que são os 2 juntos. Barrar o impeachment, que pode vir como um pedido do Judiciário, né, em que sempre o Legislativo vai ter que se posicionar. Então, para o STF poder seguir com o processo contra Bolsonaro, a Câmara dos Deputados precisa autorizar, né, o julgamento. Ele pode mandar o melhor inquérito possível, pode mandar a melhor peça possível em termos jurídicos, mas o Legislativo quem autoriza, é a Câmara dos Deputados quem autoriza. Então, Bolsonaro procura evitar essa autorização, assim como procura evitar autorização para outros processos de impeachment que já chegaram à mesa de Rodrigo Maia, são mais de 30, né, pedidos. Né, Bolsonaro, em relação aos meses que está no poder, com relação ao volume que tem de pedidos de impeachment, é o recordista da nova República Brasileira, enfim, né, é uma característica de um governo de conflito, né, que gosta de conflito, né, e para reconquistar uma parte da opinião pública ou para conquistar pessoas que talvez não estivessem olhando para ele de maneira tão atenta e que podem passar a gostar dele, ele também vai tentar, junto a essa aproximação ao Centrão, construir uma agenda um pouco mais positiva, uma agenda um pouco mais condizente com aquilo que ele imagina que possa ser um Brasil melhor. O que a gente pode dizer em relação à fidelidade do Centrão? Quanto o presidente pode confiar nessa fidelidade? Não pode confiar. O Centrão negocia. Então, o primeiro grande sinal que Bolsonaro precisa dar para o Centrão é um sinal de estabilidade. O combinado é combinado e é cumprido. E a gente vê que desde o começo do governo Bolsonaro, algumas sinalizações foram cobradas, né, porque Bolsonaro, em alguns momentos, parece não ter cumprido aquilo que se tinha combinado. Então, primeiro sinal claro que Bolsonaro precisa dar: estabilidade. O que, infelizmente, Emanuel, não combina com a sua personalidade. Bolsonaro é muito instável do ponto de vista emocional, do ponto de vista de suas posições, do ponto de vista de sua agressividade, etc. Então, isso por si só já é um ponto que precisa ser considerado. 2, ele precisa dobrar parcelas dos seus ministros. Weintraub outro dia disse que não entregaria um cargo para uma determinada indicação que o Planalto enviaria vindo do Centrão. Eu não sei se ele está disposto a pular do abismo, se ele está disposto a endurecer, se é um jogo de cena combinado, mas definitivamente, se ministros começarem a resistir a posições do Palácio do Planalto, ou o ministro dança, ou o Centrão se rebela.
Para a gente fechar, Dantas, a gente sabe que como pano de fundo, como você bem destacou, tem a disputa pela presidência da Câmara. Essa aproximação do Bolsonaro com o Centrão naturalmente vai empurrar o Rodrigo Maia para o campo da esquerda? Não, acho que em termos ideológicos, só se o astrólogo da Virgínia definir dessa forma, mas vai ficar restrito ao universo das pessoas que imaginam que a Terra é plana, né? Quer dizer, Rodrigo Maia à esquerda é impossível, né? Não faz nenhum sentido, não tem nenhuma, né, possibilidade de se convencer alguém disso. Ele dialoga bem com todos os lados, ou com muitos lados, isso é indiscutível. Mas daí para alguém poder colocar um carimbo de esquerda na testa do Rodrigo Maia, isso é absolutamente impossível. Tudo bem que o Ciro Gomes andou conquistando isso ao longo das últimas poucas décadas aí, mas nem esse a gente vai poder dizer que é super de esquerda, né? Não dá para dizer que o Ciro Gomes seja um militante da esquerda ou da nova esquerda, ou quer que seja a esquerda, imagine o Rodrigo Maia. Mas acho que o Rodrigo Maia, claro, deixando a presidência da casa, perde muito poder. A gente vai precisar acompanhar, de fato, o que vai ser do Rodrigo Maia e o que vai ser das forças que hoje ele consegue, com as quais ele consegue dialogar minimamente. Esse é o cientista político Humberto Dantas, head de educação do CLP, gentilmente aqui batendo esse papo com a gente mais uma vez. Obrigado, viu, Dantas? Eu que agradeço, Emanuel. Um grande abraço a você e aos nossos ouvintes aí. A concessão de cargos em órgãos e autarquias do governo para partidos do Centrão já começou. Bolsonaro entregou a diretoria de ações educacionais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ao PL, sigla do ex-deputado Valdemar da Costa Neto, condenado no Mensalão. Com mais de 30 bilhões de reais neste ano, o FNDE é responsável, por exemplo, pela compra de kits escolares e transporte para estudantes. O Progressistas, presidido pelo senador Ciro Nogueira, alvo da Lava Jato, conseguiu emplacar um nome no comando do Departamento Nacional de Obras contra as Secas. A autarquia federal tem um orçamento de R$1 bilhão para este ano e é responsável pela construção de barragens e açudes nas regiões áridas do país. O Republicanos, que tem o deputado Marcos Pereira à frente, também alvo da Lava Jato, ficou com a Secretaria de Mobilidade Urbana do Ministério do Desenvolvimento Regional. Ao menos 9 órgãos, departamentos e empresas públicas surgem nas conversas de integrantes do Centrão. Segundo mostrou o Estadão, caso as indicações sejam efetivadas, Bolsonaro poderá deixar sob controle dessas siglas um orçamento total de até 78 bilhões de reais. E é com o presidente nacional do PTB, o ex-deputado Roberto Jefferson, um dos partidos que compõem este grupo, que eu e Raíssen Abac conversamos agora. Tudo bem, deputado? Obrigado por nos atender. Prazer para mim. Deputado, muita gente vê a associação do senhor com o presidente Jair Bolsonaro, a aproximação do senhor com o presidente Jair Bolsonaro, como mais uma das tais uniões improváveis da história política brasileira. Isso em virtude da retórica virulenta, do presidente Jair Bolsonaro, com o que ele chama de velha política e do qual o senhor, em tese, faria parte. Queria saber do senhor o que move o senhor defender um presidente que está num momento tão fragilizado. O importante é não deixar o presidente ser espancado sozinho, solitariamente, como ele vem sendo espancado. Eu nunca vi na minha vida pública, que já vai antiga, eu sou realmente um antigo político, um velho político, assim também como é o próprio Bolsonaro. Ele foi deputado federal 8 mandatos. Eu nunca assisti a um linchamento tão grave contra um presidente da República como esse que vem fazendo a mídia nacional. Aí você diz assim, mas qual é a razão, qual é o crime do Bolsonaro? Bolsonaro é ladrão, ele é do estilo do Lula, rouba tudo, rouba no Mensalão, rouba no Petrolão, rouba na Lava Jato. Qual é o problema do Bolsonaro? Ele gastou aí um dinheiro para fazer a reeleição, não tinha reeleição na Constituição, ele comprou a Câmara dos Deputados e o Senado a peso de ouro para ter um mandato de reeleição. Não, ele não fez isso, não. Então, qual é o problema do Bolsonaro? É que ele tem um pecado.
O Bolsonaro tem mania de cumprimentar o povo. Ele dá a mão ao povo, ele dá abraço do povo, ele fala com o povo na rua e é um criminoso porque fala com o povo. Nada, a gente não tem nada contra o Bolsonaro, não. Tem só que ele cumprimenta o povo. Quem é ele para dar a mão ao povo? Quem é ele para abraçar o povo? Ele tem que ser como nós, distantes do povo. Porque se o Rodrigo Maia sair na rua, a mão que ele vai encontrar não vai estar estendida para ele, vai pegar no pau da goiaba dele. Esses ministros do Supremo que fazem essa pressão toda com o presidente, se andarem na rua, de vez em quando a gente vê um tentando andar, outro é insulto que ele não consegue andar na rua, não é? E o presidente anda na rua e no braço do povo. Então isso é um grande crime que ele pode cometer num país onde as nossas autoridades políticas e judiciárias não andam na rua porque vão apanhar do povo no meio da rua. Desde que acabou a Revolução, desde a redemocratização, todo mundo fez esse negócio de tomar lá da cá, de roubar e deixar roubar. Por que justamente esse cara não vai deixar? Nós somos tão habituados a isso, mas o Bolsonaro não rouba e não deixa roubar. Acho que até é simples fazer a defesa do Bolsonaro, porque ele não tem vício. Essa é a razão que me aproxima do presidente da República. Deputado, o senhor já apoiou outros governos, inclusive do PT, até o primeiro mandato do ex-presidente Lula, quando o senhor foi o pivô do mensalão e depois denunciou todo o esquema. E esse apoio sempre teve uma contrapartida. Agora o senhor está apoiando só por solidariedade? Não tem nenhuma contrapartida em troca de cargos? Nós nunca conversamos, nem eu, nem o presidente. Eu estou aqui no isolamento. A última vez que eu falei com o presidente foi antes da eleição. E estou fazendo por ele uma defesa espontânea, nada pedi, nada quero. Não me encontrei com o presidente da República, não falei com nenhum interlocutor seu. O que eu quero do presidente, se ele quiser vir para o PTB, porque ele está sem partido, ele nos dê essa honra. Mas não quero indicar nenhum cargo, não temos nenhum cargo a indicar no governo do presidente Jair Bolsonaro. Mas deixo a ele de pé aí o convite, até uso o microfone da rádio para tal. Se o presidente não tem partido, eu acho impossível ele viabilizar esse tal aliança que ele está fazendo aí. O PTB está de portas e corações abertos para que ele venha para cá. Agora, deputado, o presidente negociar com partidos do chamado Centrão, partidos de uma condução mais fisiológica, isso não pode ser a cova do presidente, deputado? E você fala assim, Centrão, fica pejorativo. Parece que é um ajuntamento, quadrilha ou bando, um grupo de pessoas desonestas. Eu posso responder a você. PSDBão, porque é um partido também de gente desonesta. A reeleição no Brasil promovida por Fernando Henrique, teve corrupção para comprar voto na Câmara. Na privatização aí da Telebrás teve corrupção. Na privatização da Vale do Rio Doce teve corrupção e rumorosa. O DEM junto, então o DEMão. O MDB junto com o PT, porque o Temer era vice da Dilma. É o MDBão. É o PT que é o maior partido corrupto do mundo. É o Petão. Porque todo mundo rouba e o Centrão é que leva a pecha de fisiológico. É uma coisa assim interessante. Essa distorção que há na imprensa e na mídia nacional de marcar os partidos de centro como fisiológicos ou desonestos e proteger os de esquerda. O DEM não é esquerda, mas sempre é o apêndice, o partido subsidiário do PSDB. Você veja, mesmo hoje em São Paulo a história se repete. O governador é do PSDB, o Dória, o vice é o Rodrigo Garcia, DEM. Fernando Henrique foi presidente da República, o vice era Marco Maciel, DEM. Então você veja, os partidos de esquerda não têm esse apelido e metem a mão no jacá,
Roubam, e não são chamados de ão. Mas, deputado, o Diário Oficial da União tem nomes do Centrão aparecendo todos os dias. O presidente não está negociando a salvação dele, não, deputado? Eu acho que eu estou entendendo o objetivo da sua pergunta. Você está achando o seguinte, que esses partidos dos que compõem o Centro Democrático podem fazer alguma coisa no governo que sujem a imagem do governo. Porque o governo é um governo honesto. E eu lanço um repto, um desafio à imprensa a me mostrar uma irregularidade, uma fumaça de corrupção no governo do presidente Jair Bolsonaro. Não tem, porque se houvesse, a imprensa já estaria demolindo com o governo dele. Então ele dá uns cargos aí aos partidos que pedem alguma coisa ao governo dele. Mas ele deve estar colocando a Polícia Federal e a Agência Brasileira de Inteligência no pé desses indicados. Você pode ter certeza disso. Na primeira irregularidade, no primeiro ruído, ele demite o indicado do partido e bota para fora do governo. Ele não fará concessões à corrupção, como não fez até hoje, no seu ano e 5 meses de governo. Mas não está sendo velha política de novo fazer isso que o presidente está fazendo? Se ele deixar a corrupção impune, como a corrupção ficou impune e foi descoberta pela justiça na época do PT, na época do PSDB, na época do MDB, se deixar e não tomar nenhuma medida, aí sim é corrupção. Mas se ele descobrir alguma coisa de algum partido e demitir o seu representante no governo, ele não está fazendo nada que agrida a democracia, que é assim em todo mundo. As maiorias ou a base governamental é formada com grande negociação, aproximação dos partidos políticos e um governo honrado, correto, em favor do povo. Um nome indicado agora, o mais recente, para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, seria, segundo o noticiário, um nome ligado ao ex-deputado Valdemar Costa Neto. Um dos que o senhor denunciou, inclusive lá no Mensalão. O senhor tem um relato célebre lá indicando como é que repassou dinheiro para ele. Eu não, como é que o Delúbio repassou? Como é que o Delúbio, isso, o senhor contando, tem todo o episódio o senhor contando. Como é que o senhor vê? Isso filmado, olhando ele dentro dos olhos. E como é que o senhor... Qual é o maior corrupto que você fala nesse esquema? Eu digo, você, Valdemar, você. Como é que eu vejo o seguinte... O senhor está afinado com ele agora? O senhor está afinado com ele agora? Não dou a mão a ele para cumprimentar. E o PTB não faz parte do Centrão. O PTB não faz parte do Centrão, não quer cargo no governo, não pediu cargo no governo. Mas eu, presidente Bolsonaro, faria o seguinte, põe uma lupa dessas que você aumenta 150 vezes a coisa e ficaria olhando os homens indicados pelo Valdemar. Tem que ter muito cuidado com os nomes que partem da indicação do Valdemar. Eu creio na recuperação dos homens. Tomara a Deus que o indicado do Valdemar não vá sujar a confiança do governo do presidente Bolsonaro. Muito bem, ouvimos o ex-deputado Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem. Muito obrigado, deputado. Eu é que agradeço a vocês ter a oportunidade de falar o Brasil. Muito obrigado. Bom, e agora para encerrar esse podcast, sempre com esse quadro sensacional, tá chegando ela, Renata Cafardo. Fique em casa com o Estadão, com Renata Cafardo. O nosso papo de hoje é com a jornalista especializada em saúde, Mariana Ferrão. Recentemente, ela abriu a SouMe, que faz conteúdo sobre saúde mental e emocional, algo que a gente está precisando bastante nessa pandemia. Mariana, me conta um pouquinho como é que está sendo a sua quarentena. Você está isolada? Está dando para fazer tudo de casa? Como é que você está gerenciando esse momento? Pois é, acho que gerenciar é bem a palavra, assim. Cada dia a gente vai mudando um pouco a forma de fazer.
Na questão do trabalho, a Soumi já funcionava sem um espaço físico, então isso foi a parte mais fácil de adaptar. Agora, do ponto de vista pessoal, também eu tenho os meus desafios, né? Lidar com 2 crianças em casa, eu estou contando com ajuda, até porque a gente teve uma coisa muito específica na minha quarentena, que foi o fato de a gente ter contraído o Covid, né? Eu fui testada no começo, meu teste positivo saiu no dia 14 de março, então bem no comecinho da quarentena. Eu acredito que o Miguel e o João, embora não tenham sido testados, também tenham tido Covid, porque eles tiveram sintomas até antes que eu. E as 2 pessoas que ajudam a gente aqui em casa também tiveram sintomas. Então a gente vive agora uma outra realidade, né? Mas o que eu tenho reparado é as crianças evoluíram muito nas tarefas domésticas. Isso me deixou muito feliz, assim. Estavam muito prestativos, estavam ajudando a botar a mesa, estavam ajudando a arrumar a cama, estavam ajudando a lavar a louça. E foi muito legal ver o João lavando a louça pela primeira vez, com um banquinho. Dá muito mais trabalho, né? A gente ensinar para eles o que tem que ser feito do que a gente fazer sozinho, mas eu acho que é uma oportunidade que a gente precisa aproveitar. Assim, eu vejo esse talvez como o maior desafio da quarentena, porque hoje, por exemplo, o Miguel deu um piti na hora do almoço e falou assim: mas nunca acaba essa coisa de colocar a mesa. Eu falei: pois é. Tem coisas na vida que nunca acabam. E é preciso entender que elas fazem parte do nosso dia a dia e que você vai ter que fazer sempre, sim. Então é muito interessante a gente entender que lavar a louça não é meramente uma obrigação familiar, mas pode ser um ensinamento muito poderoso para uma criança, até mais do que fazer algumas aulas online. E você também se sentiu renovada, se sentiu mais dona do que é seu, da sua casa nesse momento? Foi uma transformação também para você, que está num momento de renovação já? Como é que você vê, do ponto de vista emocional, isso tudo que você está vivendo? Nossa, para mim foi uma super renovação. Primeiro porque eu mudei de casa recentemente, mas quando a gente entra numa casa nova, né, a gente já entra com uma vontade de cuidar dela de uma maneira diferente, assim. Eu já até estava entrevistando a Monja Cohen e ela falou uma coisa muito legal, ela falou assim: não tem nada melhor do que faxina, né? Faxina é satisfação garantida, pensa só. O pó tá lá em cima da mesa, você tá vendo o pó. Mas você passa um pano, ele sumiu. E é muito louco a gente pensar sobre isso, porque assim, eu faxinando a casa tenho feito muitas faxinas internas. Eu tenho usado aquela faxina da dobra da persiana, sabe? Aquele canto que você nunca mexeu e você fala: não, é hoje que eu vou tirar tudo daqui. E eu tenho revirado com isso muitas questões internas antigas minhas também, e tá me ajudando muito a olhar para coisas que eu não olhava. São coisas chatas, são faxinas que a gente precisa fazer e que às vezes, porque você tem uma situação de vida mais confortável, muitas vezes você vai deixando. E esse ir deixando é algo que eu estou tentando cada vez mais tirar da minha vida, essa procrastinação pela própria falta de necessidade. Ainda que seja muito chato olhar para isso, eu acho que quando você consegue terminar uma tarefa chata, dá aquela sensação de alívio, assim, dá um poder imenso, né? Eu tô lendo Trabalho de Hércules para os meus filhos, eu me sinto quase como matando o leão da Nemeia, assim, sabe? Muito bom, Mari. Olha, super obrigada. Continue em casa. Um beijo. Maravilha. Beijão, beijo. Tchau, beijo, tchau. Tchau. O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, participação de Renata Cafardo, produção de Gustavo Lopes e Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Para você conversar com a gente, mandar a sua sugestão, crítica, enfim, fique à vontade no podcast @estadão.com. A gente se fala ainda hoje, logo mais, às 5 da tarde, com mais uma edição do podcast Na Quarentena. Até lá! Estadão Notícias.